Olá, cooperado e produtor rural! Estamos iniciando mais um episódio do Videocast Coplacana. E hoje nós vamos falar de um tema crucial para a produtividade no campo, a saúde do solo. E para falarmos sobre este assunto, eu estou aqui com o Fernando, que é especialista e vai abordar mais sobre esse tema conosco. Muito obrigada por sua presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Imagina, por favor, se apresente, fale um pouquinho da sua experiência profissional, onde você trabalha. Tá bom. Meu nome é Fernando Barros, estou na Superbac aí há 7 anos, já passei por várias áreas dentro da empresa e atualmente eu sou gerente do time de desenvolvimento de negócio. Desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de negócio, cada empresa tem a sua denominação. Então nós estamos aí ao longo, rodando o Brasil inteiro aí, desenvolvendo as tecnologias e aprimorando e levando soluções inovadoras para os nossos clientes aí no campo. Perfeito, e para a gente então começar a falar sobre este assunto, eu queria que você falasse um pouquinho do cenário atual da produtividade no nosso país. Tá. Hoje a agricultura brasileira ela tem grandes desafios. Muitos deles estão relacionados a intempéries climáticos, estresse de maneiras gerais, que vem atrapalhando e diminuindo a produtividade de maneira geral. O que nós estamos observando é uma corrida muito grande dos produtores por aporte de tecnologias que venham atenuar ou diminuir esses efeitos de estresse climático, buscando ganhos de produtividade de maneira geral. Então esse ganho e essa inserção de novas tecnologias, sejam elas de solo, planta ou independente de uma tecnologia eletrônica hoje, são os grandes desafios que os produtores estão buscando aí para estabilizar ou ganhar produtividade de maneira geral. E esses seriam então os principais desafios, você acha, nesse âmbito de conseguir mais maquinários, tecnologias nesse sentido, para poder estar aumentando a sua produtividade? Sim, hoje o produtor ele está tendo uma das coisas, um dos grandes, vamos falar assim, a síntese desses desafios, ele tem que buscar entender, filtrar essas novas tecnologias que estão tendo disponíveis, porque hoje tem de tudo disponível. Tem o que o produtor quiser de novas tecnologias, tem disponibilidade para ele. Cabe a ele entender, ter um profissional ao lado dele que o ajude a filtrar qual é a tecnologia que vai realmente levar ou diminuir problemáticas dentro da produção dele para que ele possa ter ganhos de produtividade de maneira geral. Esse é um grande desafio do produtor aí. Tem muita coisa disponível, tem muita tecnologia por aí. O mercado está bem vasto, né? O mercado está vasto. Muitas oportunidades e tecnologias para todos, desde o pequeno ao grande produtor, né? Do micro ao gigante. Nós temos de tudo hoje, com tudo quanto é tipo de oportunidade para que eles possam estar ganhando em produtividade. Falando em produtividade, então, quando nós falamos no aumento, né, de produtividade, o que o produtor ele precisa priorizar nos termos de manejo e também práticas agrícolas? Olha, tecnicamente falando, Natália, nós temos que pensar em 3 fatores. O produtor hoje tem que buscar equilíbrio. Equilíbrio na produção, equilíbrio nos seus manejos. Quando nós falamos em equilíbrio, nós temos 3 fatores importantes. Clima, estresse climático e tudo mais, são coisas que nós temos dificuldade de controlar, apesar de terem tecnologias que ajudam a atenuar esses fatores ou esses efeitos. Tá? O fator planta, que é genética e tudo que esteja a favor da planta em si. Então hoje nós temos um aporte muito grande de tecnologia das grandes empresas detentoras de genética, aumento de potencial de produção, e o fator solo, que é um fator extremamente importante, que é um dos motivos que nos traz aqui hoje para falar desse fator. Quando a gente fala de solo, nós temos a fração química, a fração física e a fração biológica. A fração química é a comida da planta, vamos chamar assim, igual o saudoso Witt fala, né? Essa fração, essa parte de alimento ou essa parte nutricional da planta, nós temos que estar em equilíbrio para que a gente possa dar o nutriente para ela da maneira certa, da forma correta, para que ela possa se alimentar e produzir, reverter isso em produtividade da maneira correta. Física, nós estamos falando muito de impedimento físico, é crescimento de raiz, então nós temos que dar liberdade para essa planta para ela poder crescer raiz, crescendo raiz ela vai ter boca, que é a raiz dela, por onde ela se alimenta, quanto mais boca, mais ela tem eficiência em absorver esses nutrientes desse manejo que nós estamos que foi colocado ali naquele momento. E a fração biológica, que eu acho que hoje é um dos grandes contextos, é uma das
grandes partes muito faladas, é a bola da vez, que é realmente essa interação de equilíbrio entre o sistema raiz-planta com o sistema solo e micro-organismo, né? Então esses micro-organismos, esse equilíbrio biológico, ele traz para nós um benefício muito grande de auxílio na planta das suas produtividades, né? Um desafio que nós temos muito grande aí é a diminuição aumento da biodiversidade, né? Diminuir a quebra dessa biodiversidade, porque quer queira ou não, essa planta na sua origem lá atrás, quando ela foi selecionada, onde ela sobrevivia, ela estava basicamente dentro de um ambiente de diversidade, onde tinham vários tipos de micro-organismos. Não era uma monocultura em si, óbvio, hoje ela foi selecionada para viver nessa monocultura, e aí acaba gerando essa perda de biodiversidade. Então os manejos que nós utilizamos hoje de maneira geral, de alguma forma eles atenuam ou eles quebram essa biodiversidade. E aí isso acaba interferindo dentro desse equilíbrio e aqueles tetos de produtividades mais altos que o produtor busca, com sustentabilidade, eles acabam sendo atrapalhados um pouquinho. Isso é um grande desafio que nós temos na busca por essa sustentabilidade, por essa produtividade maior, seria esse equilíbrio biológico e unir todos esses fatores que eu acabei de falar ao mesmo tempo. Falando de solo que você mencionou, como a gente consegue identificar um solo doente de um solo saudável, né? O que o produtor precisa observar? Tá. Vamos contextualizar o comentário de agora há pouco com esse solo doente e solo saudável. Quando você introduz uma cultura e você torna aquilo uma monocultura, soja, milho, cana, você acaba de alguma forma selecionando um ambiente favorável a grupos de micro-organismos que vão sobreviver naquele ambiente. Você perde essa diversidade, né? Quando você começa a perder essa biodiversidade, você começa a ter seleção de indivíduos fitopatogênicos. Você começa a ter uma seleção de uma nutrição diferenciada que possa vir a atrapalhar. Você tem que estar sempre fazendo uma reposição daquela mesma nutrição, mas muito voltado para micro-organismos, você começa a selecionar patógenos que vão sobreviver àquele ambiente de produção. E isso basicamente, esses patógenos ali, eles vão predar essa planta, vão atacá-las e fazer com que elas percam produtividade. Esse é um contexto geral de um solo doente, vamos chamar assim, pensando do lado fitopatológico. Mas quando a gente pensa em solo saudável, nós temos não só esse equilíbrio biológico, mas nós temos também um equilíbrio químico, nós temos um equilíbrio físico, nós temos realmente um ambiente de produção muito mais saudável para o crescimento radicular e a estrutura de crescimento da planta como um todo. Você pega trabalhos aí da literatura, eles mostram que um solo doente, isso trabalho de 4 safras seguidas, o pessoal acompanhando, um solo doente para um solo saudável, você chega a ter um ganho de até 18% de produtividade a mais, quando comparava um solo doente e um solo saudável. Um outro trabalho interessante também, quando a gente fala de solo doente, comparando esses dois solos, a diferença deles, né? Se eu não me engano, foram durante 14 safras, acompanhou-se esses solos, né? E dos primeiros 7 anos, foram 4 solos diferentes, 2 saudáveis e 2 doentes. Os primeiros 4 ou 7 anos, você praticamente não teve diferença. Mas quando no 7º ano você teve um veranico, um problema, um estresse climático, você teve uma perda de produtividade gigantesca nos solos doentes. Os solos saudáveis também tiveram, porque por mais que a gente queira, a gente não consegue atenuar 100% desses problemas. Só que aí começou a diferença. Esses solos saudáveis, onde você tinha um equilíbrio químico, físico, biológico muito melhor, eles tiveram um ganho de produtividade, um reestabelecimento dessa produtividade muito melhor que esses solos doentes, né? Então a gente enxerga uma resiliência maior a intempéries e uma retomada desse equilíbrio, uma retomada dessa produtividade maior. Ao longo dessas 14 safras, se eu não me engano, as áreas estudadas chegaram a ter como se fosse uma safra a mais de lavoura nessas áreas como um todo, né? Então a gente enxerga isso, a diferença muito grande entre um solo doente e um solo saudável nas produtividades de maneira geral, ok? E algo que vem aí para agregar principalmente a saúde do solo é a agricultura regenerativa, Exato. Que tem ganhado bastante pauta, né? E também tem se falado muito sobre. Fale pra gente, Fernando, um pouquinho sobre como a agricultura regenerativa ela vem para ajudar o agronegócio.
A agricultura regenerativa, ela vem com o intuito exatamente da busca desses equilíbrios, dessa resiliência maior na produtividade. Você trabalhar tanto os aspectos biológicos, físicos e químicos, para que você possa fazer com que esse ambiente ele seja sustentável, você trabalhar a sustentabilidade desse processo. Então, quando a gente fala muito dessa sustentabilidade, parte desses micro-organismos que estão ali dentro desse equilíbrio, você começa a restaurar parte desses micro-organismos, fazendo com que esse ambiente tenha mais resiliência e muito mais sustentabilidade. Óbvio, se eu tenho mais resiliência, eu sofro menos intempéries, seja qualquer tipo de desequilíbrio, e acaba que eu tenho um fator de produtividade, um fator econômico muito mais favorável ao produtor. Basicamente seria isso que a agricultura regenerativa vem para trazer de maneira geral. Acho que a palavra seria sustentabilidade, a palavra-chave para essa agricultura regenerativa. Perfeito. E qual seria o papel dos micro-organismos em todo esse contexto? Muito boa pergunta. Esses micro-organismos, qual que é a função do micro-organismo no solo? Basicamente é fazer a planta produzir. E por que ele quer fazer essa planta produzir? Porque basicamente ele consome parte da energia produzida pela planta. Então a planta recebe incidência solar, raio, ela faz fotossíntese, produz comida para ela que ela está puxando do sistema do solo. Parte dessa energia que ela produz, ela vai fazer o que? Ela vai liberar via raiz, através de exudados radiculares. Esses exudados são ricos em carbono. O que é o carbono nessa história toda? O carbono é aquilo que o micro-organismo ele come para sobreviver nesse sistema. Então, quanto mais essa planta libera exudado, mais ela está atraindo micro-organismo. Quanto mais ela atrai micro-organismo, se você pensar num ambiente equilibrado, ela atrai de tudo, só que ela atrai um equilíbrio como um todo. E esses micro-organismos que são atraídos por esse sistema radicular, qual que é o objetivo deles? Cara, eu não quero matar essa raiz. Se eu matar essa raiz aqui, o que vai acontecer? Essa planta vai deixar de produzir fotossíntese ou vai diminuir a sua produção de energia e automaticamente o que ela vai fazer? Menos energia, menos comida vai sobrar para mim. Então o meu interesse é que essa planta sobreviva e tenha alta produtividade para que eu possa ter uma vida duradoura aqui dessa forma. Então essa é uma das grandes funções desses micro-organismos dentro do solo e dentro dessa busca por regeneração. Então o nosso objetivo é estar trabalhando com um ambiente saudável para que esses micro-organismos possam estar em equilíbrio com o sistema radicular, para que ele possa falar, planta, pode produzir que eu estou aqui para te proteger. A função basicamente é essa. Fernando, e falando então da Superbac, vocês estão no mercado há mais de 20 anos como líderes, né, em bioinovação. Fale um pouquinho das soluções que vocês têm ao produtor rural. Hoje, basicamente, até um ano atrás, nós basicamente tínhamos uma solução voltada para potencializar a produção das plantas. Então nós temos um biofertilizante, que esse biofertilizante, qual que é o objetivo dele? É realmente, ele carrega junto com ele um conjunto de micro-organismos, de bactérias inteligentes, que são específicas para proteger o sistema radicular e fazer com que essa raiz seja muito mais eficiente em absorver as tecnologias empregadas nela. Nesse caso, o que carrega essa tecnologia é um biofertilizante. Então ele carrega essas bactérias, ele é colocado junto à planta, conforme a raiz vai nascendo e vai entrando em contato com essa solução ou com o biofertilizante, ela vai se alimentando e vai se inoculando dessas bactérias inteligentes. Essas bactérias elas são específicas para fazer com que o sistema radicular seja muito mais eficiente em absorver essa nutrição. E de um ano para cá, nós inovamos mais um pouco. Nós desenvolvemos uma linha de biodefensivos. Nós temos basicamente biofungicidas e bionematicidas. E o que cada um deles faz? Obviamente, eles geram um sistema de produção do sistema radicular contra ou fungos ou bactérias fitopatogênicas ou nematóides que vão estar acabando degradando esse sistema radicular, fazendo com que a planta seja menos eficiente em absorver esses nutrientes. Então, basicamente, são duas tecnologias. Um biofertilizante, você vai plantar e vai nutrir essa planta, fazendo com que ela seja eficiente em absorver todos esses nutrientes e todo o manejo que está ali para ela. E um bioprotetor, que seja um biofungicida ou um bionematicida, que vai proteger esse sistema radicular contra esses nematóides ou fungos fitopatogênicos, para que essa planta seja mais eficiente também em absorver. Então, elas se falam junto, elas estão em parceria, trabalhando a favor de maior produtividade e lucratividade para as plantas. E todas essas soluções da Superbac, nossos cooperados e produtores encontram na Coplacana. Disponíveis para vocês à vontade.
E vamos agora para o nosso jogo rápido. Eu encontrei aqui uma foto de um momento seu, né, em uma atividade da Coplacana, em um dos nossos eventos. E eu gostaria que você falasse pra gente do que você se recorda. Olha só, esse foi um ciclo de palestras que nós participamos. Esse dia foi, eu acho que esse evento em si, ele fortaleceu, realmente ele simboliza o fortalecimento da nossa parceria. Acho que foi o primeiro ciclo de palestras que nós participamos de uma maneira bem efetiva. E eu estava falando exatamente de um assunto que nós comentamos agora há pouco, o efeito da biotecnologia em volta do sistema radicular, facilitando a absorção do sistema radicular para aumentar a produtividade da planta. Acho que esse foi um momento muito importante para nós e para toda a equipe da Superbac. Acho que nós trabalhamos muito para isso, para conseguir chegar nesse momento aí. Essa foto simboliza bastante isso. Foi bacana esse dia, foi um dia muito agradável, de muito aprendizado e muita troca de conhecimento com todo mundo aí. Falando de fortalecimento e essa parceria entre as marcas, eu gostaria que você definisse ou falasse em apenas uma palavra o que é a parceria Coplacana e Superbac para você. Olha, eu falo que seria muito um comprometimento e um compromisso de ambas as partes com seus cooperados. Quando o pessoal me pergunta, mas e aí? Eu falei, cara, o nível de parceria, de comprometimento que Superbac e Coplacana tem com os seus parceiros, com os seus cooperados é muito grande. Eu acho que muito ao intuito de melhorar realmente a produtividade e lucratividade deles como um todo. Eu acho que basicamente a gente fala a mesma língua, buscando os mesmos objetivos junto aos cooperados e aos clientes finais aí. E agora, Fernando, fale aonde, né, todos os nossos produtores e cooperados que nos acompanharam pode aí acessar as redes de vocês e saber mais sobre a Superbac. Tá. Natália, basicamente é o nosso site, www.superbac.com.br e o nosso Instagram, que é @Superbac. Bem simples. Lá Fácil de achar. Fácil de achar, lá eles vão encontrar todas as oportunidades aí, muita informação bacana sobre a Superbac. Perfeito, eu agradeço imensamente a sua presença, muito obrigada por compartilhar aí vários insights e muitas coisas bacanas aí sobre o nosso agronegócio e espero te ver outras vezes aqui no nosso videocast. Eu que agradeço a oportunidade, boa safra a todos. Muito obrigada. E você, produtor rural e cooperado que nos acompanhou até aqui, eu te vejo no próximo episódio do videocast Coplacana.